Bíblia aí, por favor, em Mateus, capítulo 14, versículo 30. Mateus, capítulo 14, verso 30, nos diz assim a santa palavra do Senhor Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. O 31, meus irmãos. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Somente esses versículos. O 31 não foi o versículo completo, mas foi até aí. Meus irmãos, escute isso, tem algo de Deus para o teu coração. Se você puder, compartilhe essa mensagem com alguém. A Bíblia vai nos dizer, no versículo 13 do capítulo 14, que Jesus ele faz a primeira multiplicação dos pães. Só acompanhar que você vai ver. Então Jesus ele alimenta uma grande multidão, Jesus alimenta aquelas pessoas que estavam ali com fome. E depois que Jesus alimenta aquela multidão, Jesus ele fala para os discípulos, olha, vai para o outro lado da margem. Porque Jesus estava a fim de ficar sozinho depois de ter multiplicado aqueles pães. Provavelmente para orar a Deus, o Pai, e ficar a sós com Deus. Então os discípulos pegam um barco, vão para o outro lado da margem, vão para o outro lado. E Jesus, acredito, olhando o tempo, olhando o seu relógio, só conjecturando, meus irmãos, Jesus ele percebe que já está tarde. Então decide ir ao encontro dos discípulos. Mas o interessante é que Jesus ele decide ir ao encontro dos discípulos desafiando a lei da física. Ele decide ir ao encontro dos discípulos andando, glória a Jesus, por cima do mar. Então os discípulos, quando observaram aquilo, começaram a exclamar, começaram a dizer, é um fantasma. Então eu acredito que foi Pedro, com certeza Pedro ele disse o seguinte, se és tu Cristo, se és tu Jesus, porque Jesus tinha dito o seguinte, olha, não tenha medo, sou eu, Jesus. Então Pedro ele diz o seguinte, se és tu mesmo, me faça ir ao encontro de ti. Então Jesus ele disse, vem Pedro. Glória a Jesus. Eu não sei se Pedro foi descendo do barco cuidadosamente ou afobado, eu não sei. Eu só sei que Pedro, ele desceu do barco e foi ao encontro de Jesus. Escute isso, que começa aqui algo de Deus para o teu coração. Pedro começa a descer do barco e vai ao encontro de Jesus. Pedro até começou bem, Pedro até começou andando muito bem por cima das águas, também desafiando a lei da física, mas a Bíblia vai nos dizer, mas, no versículo 30, mas, sentindo o vento forte, teve medo. O problema não foi Pedro ir descer do barco. O problema foi que Pedro tirou o foco de Jesus para começar a dar foco aos ventos contrários que estavam ao seu redor. O problema não foi Pedro ir descer do barco. O problema foi que Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar a dificuldade que estava ao seu redor. Escute-me bem isso. Quando Pedro tira o foco de Jesus, a Bíblia nos diz que Pedro começa a afundar, Pedro começa a perecer. Deixa eu te dizer algo do coração de Deus para a tua vida. Quando você começa a tirar o foco de Jesus na tua vida e começa a dar foco às dificuldades da vida, às tempestades do nosso viver, aí a gente começa a afundar, aí a gente começa a perecer. Mas o que Jesus está nos dizendo na manhã, na tarde ou na noite deste dia, seja lá qual for a hora que você vai ver esse vídeo, não tira o foco de mim, não tira a tua expectativa, não tira a tua esperança de mim, porque eu sou Jesus, o Deus que te guarda, o Deus que te zelo, o Deus que cuida da tua vida nos mínimos detalhes. Não tira o foco de mim, não tira o foco de Jesus, o teu foco tem que ser Jesus. Glória a Jesus. O problema foi que Pedro tirou o foco de Jesus. Quando ele tira o foco de Jesus, ele começa a perecer. Nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, seja lá o horário que você for ver esse vídeo, não tire o foco de Jesus na sua vida. Jesus é aquele que te guarda, Jesus é aquele que cuida da tua vida. Nos mínimos detalhes, Jesus ele cuida da tua história. Jesus ele cuida nos mínimos detalhes do teu viver. Jesus ele cuida da tua história. Jesus ele cuida do momento caótico, no momento de calamidade que você está vivendo. Jesus, ele está cuidando da tua vida, ele está te dizendo, o foco tem que ser Jesus de Nazaré, o foco tem que ser o grandão da Galileia, o foco tem que ser Jesus na minha e na tua vida.
A gente, quando tira o foco de Jesus, a gente perece. Mas quando a gente tem o foco em Jesus, a gente tem a vitória garantida. Seja crente, esteja firme nos caminhos do Senhor Jesus, em meio a um momento de calamidade, mas seja crente e tenha o foco em Jesus, porque tendo foco, Jesus cuida. Tendo foco em Jesus, Jesus zela pela minha e pela tua vida. Tendo foco em Jesus, tem vitória e tem zelo de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus aí te guarde, que Deus aí te sustente, que Deus aí te ajude nesse momento difícil das nossas vidas. Tenha um foco em Jesus, olhe para Jesus, porque vai dar tudo certo e a vitória, certeza que vem.